Olá, seja muito bem-vindo ao canal da JRX e esse é o minicast onde falaremos no nosso segundo episódio sobre prospecção. Antes de fazer qualquer venda, você precisa encontrar o seu cliente potencial, não é verdade? E literalmente prospectar é encontrar o cliente. Então a sua capacidade de encontrar novos clientes é fundamental para o sucesso da sua empresa. Existem algumas dificuldades no que se refere prospecção e que elas são usadas quase que como desculpas por algumas pessoas. A primeira dificuldade é não tenho dinheiro para prospectar. A segunda dificuldade normalmente apontada é não quero incomodar as pessoas. E a terceira, as pessoas não vão querer me ouvir porque elas estão tão atarefadas, elas estão ocupadas demais para me ouvir. Esses são alguns pontos, entre vários outros, com relação a dificuldades na hora de prospectar. Nós vamos abordar eles, e trazer soluções práticas para esses 3 pontos especificamente. Mas antes disso, precisamos entender que todos esses 3 pontos normalmente estão ligados com o medo. Medo de se expor, medo de se relacionar, medo de incomodar, o medo da rejeição e também o medo de fazer uma ligação. Enfim, podemos citar várias situações aqui onde as pessoas sentem pavor, pânico na hora de fazer uma prospecção, na hora de falar com alguém, seja por telefone ou pessoalmente. Existem outras desculpas como, pessoalmente eu me sairia melhor, eu não lido muito bem com o telefone. E na verdade não é bem assim. As pessoas às vezes têm um entendimento errado da sua venda e principalmente um erro muito cometido é você balizar o sentimento, a ideia e principalmente o pensamento e a resposta do seu cliente por aquilo que você está sentindo. Veja bem, se você está ansioso, você está tenso com uma ligação, você está tenso com uma venda, com uma conversa e com um determinado cliente. Então, obviamente que o seu raciocínio, o seu entendimento, ele está um pouco afetado com relação a essa ansiedade, com relação a esse medo. Então, não pode pensar que o cliente vai dar uma resposta que você está imaginando que ele vai dar nesse momento. Você não sabe o que está se passando na cabeça do seu cliente. Por isso, você precisa ficar calmo e manter as estratégias, as técnicas de venda para que assim você consiga fluir na sua venda, vencer os seus medos. Afinal, quem não erra? Afinal, quem não leva um não de um cliente, não é mesmo? Então, isso é que faz com que a gente cresça, amadureça e desenvolva a nossa resiliência. Agora, imagine comigo uma seguinte situação. Você acorda de manhã para tomar o seu café e quando você percebe tem um monte de ligação, um monte de mensagens de clientes indo atrás de você, pedindo, quase que implorando para você apresentar o seu produto, para praticamente fechar negócio com você. Esse é um cenário perfeito, parece um cenário dos sonhos, é um cenário que todo vendedor busca, não é verdade? Mas eu digo para você que é possível chegar nisso? Sim, eu conheço vendedores de seguros que já praticamente não fazem prospecção, porque os clientes chegam aos montes por indicação, porque ele já tem um nome no mercado. Mas todos esses clientes começaram lá atrás com a prospecção. Esse nível de carteira de clientes, esse nível de realidade de um profissional de vendas, começa lá no início com prospecção, com o seu primeiro cliente sendo prospectado, sendo garimpado ali. E lembrando que muitos corretores não tinham essa facilidade que nós temos hoje com relação a Facebook, Instagram, Google. Era porta a porta, era ligação, ficha telefônica. Nossa, como faz muito tempo isso, né? Já entreguei minha idade aqui. Toda a época do cartão telefônico. E era assim que se prospectava, se saía atrás. Hoje você consegue prospectar de graça, sem precisar sair de casa. E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre a primeira dificuldade apontada. Não tenho dinheiro para prospectar. O primeiro exemplo que eu quero trazer para você é o Google. Sim, uma ferramenta gratuita que você tem disponibilidade. Afinal, você está assistindo esse vídeo por causa da internet, então você tem acesso ao Google e ele é de graça, você pode utilizá-lo para prospectar. Isso é muito bacana, mas você precisa primeiro criar alguns parâmetros na sua pesquisa para não ficar um pouco perdido, não é mesmo? Primeira coisa, você quer um cliente pessoa física ou pessoa jurídica? Pessoa jurídica porque paga um pouco mais, enfim, legal. Mas essa pessoa jurídica, que perfil você quer dessa pessoa jurídica?
Você quer uma empresa de terraplanagem, você quer uma empresa, por exemplo, uma contabilidade, você quer um escritório de advocacia, uma locadora de veículos, enfim, traça esse perfil também do teu cliente, pessoa jurídica. E aí então você vai fazer uma prospecção no Google. Vamos dizer que você quer vender um seguro de frota, um RD Equipamentos, né? Você vai pesquisar ali no Google, por exemplo, empresas de terraplanagem, transportadoras, empresas de logística, enfim. Ou você quer focar, por exemplo, no RC profissional, e aí você vai pesquisar no Google escritórios de advocacia, consultórios odontológicos, contabilidades, enfim. Então você pesquisou ali no Google, o que você vai fazer a seguir? Você vai pegar, sim, telefone, e-mail, as informações de contato que você conseguir pegar de cada empresa. Monta uma listinha e começa a prospectar da maneira mais antiga e que funciona, ligando, mandando e-mail. E depois, num outro vídeo, num outro episódio, nós vamos falar inclusive sobre frequência de prospecção, que é algo muito importante também. Cada cliente tem uma frequência adequada para você prospectar. Mas veja só, você tem uma lista enorme no Google ali de empresas no segmento que você escolheu, ao qual você pode ligar, você pode tentar algum contato. Ah, Bruno, mas isso é muito difícil, isso é muito chato. Vamos lembrar do cenário aqui. O cenário de uma pessoa que não tem dinheiro para investir numa campanha, não tem capital de giro, não é mesmo? Então o que é mais fácil? Você, antes de sair de casa, bater de porta em porta, você ficar sentado ali no conforto da sua casa, ali no Google, pesquisando, ligando, ou você já sair direto no sol, na chuva, seja como for, batendo perna aí e batendo de porta em porta, torcendo para alguém abrir a porta para você e atender você. O que é mais fácil? Aí fica a seu critério, obviamente. Eu acho mais fácil, particularmente, ficar ligando, não é mesmo? A segunda dificuldade apontada pelas pessoas é: não quero incomodar. Mas veja bem, até mesmo aquele cliente que está aguardando, esperando a sua ligação, de certa forma, vamos colocar entre aspas, você está incomodando ele porque ele está parando a sua rotina, aquilo que ele estava fazendo para atender você. Então tira isso da sua cabeça, esse medo de que você está incomodando. Então tira isso da sua cabeça, esse medo de que você está incomodando. Não, não é bem assim. Claro que existem sim situações onde os clientes eles não são tão receptivos assim, mas aprenda com isso. E por fim, a terceira dificuldade apontada é: as pessoas não vão me ouvir porque elas não têm tempo. É verdade, não é? Hoje em dia está um pouco difícil termos tempo, né? Nós somos assediados por redes sociais, filmes, plataformas disso, daquilo, questão de investimento, aí teve a pandemia, aí depois tem a família, a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer e realmente tempo é algo muito escasso nos dias de hoje. Mas você precisa entender o seguinte: quando você liga para uma pessoa e ela te atende, é porque ela podia atender você naquele momento. Vou dar um exemplo de mim, por exemplo. Quando eu não consigo atender alguém, eu deixo no modo avião ou eu desligo o celular quando estou numa reunião muito importante e não posso ser incomodado. Mas quando alguém me liga, eu olho e atendo, eu posso atender aquela pessoa. Talvez eu não possa desenvolver um assunto mais profundo sobre aquilo que ela quer tratar comigo. E aí entra um argumento muito importante de venda, entra o seu discernimento e a sua maturidade em venda, na sua parte comercial. Você consegue fazer uma abordagem mais tranquila, uma abordagem não tão agressiva, identificando isso e dando o tom da conversa, porque em venda é muito importante você dar o tom, você dar a direção da conversa e não o cliente. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você liga para mim. Alô Bruno, tudo bem? Aqui é o Ciclano querendo falar com você a respeito de seguro. E o Bruno fala assim: olha, não consigo atender agora, eu tô meio na correria, cara. Não dá para conversar agora não é um bom momento. E aí o que você responde? Não, sem problema, senhor Bruno. Vamos fazer o seguinte, eu tenho na minha agenda aqui às 18 horas, eu posso ligar para o senhor às 18 horas? Olha só, você deu uma direção para o cliente, que na venda é assim que funciona, esse é o adequado, correto? Então, inconscientemente, o que o Bruno aqui vai pensar? Olha, ele falou 18 horas, agenda, tem horário na agenda dele. Pô, o cara deve ser concorrido, né? Com certeza ele deve ter bastante cliente para atender. Então gera um valor, agrega valor a você, mesmo que inconscientemente.
E o que pode acontecer nessa situação? 3 respostas possíveis. A primeira, não, beleza, às 18 horas a gente conversa. A segunda, cara, 18 horas não dá, me liga daqui a meia hora ou amanhã às 3 horas da tarde. E a terceira, não, eu não estou interessado, meu amigo, muito bem, passe bem. Então nós podemos observar aqui que as 2 respostas, tudo bem às 18 ou me liga mais tarde ou num outro momento, foram positivas, mas e a terceira? A terceira foi um não, já na cara, não tenho interesse, ou simplesmente não, obrigado. O que eu faço com isso? Eu descarto esse cliente? Claro que não, calma. Às vezes um não do cliente é apenas um desafio, como quem diz, me convença. Porque muitas vezes a gente diz não no automático, ele nem conhece o seu trabalho, ele nem conhece quem você é. Não leve para o pessoal. Lembra do que eu falei? Seja resiliente. Venda é sim, é não, é acertar, é errar, mas é ser resiliente, continuar e não parar. Agora falando de seguros, vamos ver aqui o que o Fábio Galassi tem nos dizer a respeito dessa questão. Olá, sou o Fábio Galassi, da JX Galassi Corretora de Seguros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Saiba que nosso intuito não é te tornar um vendedor de seguros, e sim um consultor de negócios, um consultor do seu cliente, levantando e entendendo a necessidade dele. Até porque a gente não vende produto de prateleira, na verdade, não temos lá o azul, vermelho e o amarelo para o seu cliente escolher. E sim, entendendo, levantando a necessidade dele, sabendo qual produto que se enquadra naquela necessidade e assim identificar a melhor forma de atender o nosso cliente. Faz sentido para você? Então vem com a gente. Bacana, né? O que o Fábio disse. Então é isso que a gente tem falado muito. Ser consultor e não um vendedor. E é isso, pessoal. Chegamos ao final, então, do nosso minicast, o 2º episódio. Não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir no nosso Facebook, no Instagram, onde tem mais novidades, tem mais material e conteúdo para você. Quer bater um papo comigo? Aqui embaixo vai estar os meus contatos, meu WhatsApp, meu telefone, meu e-mail. Espero por você.